paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar aqui uma breve reflexão com você. Hoje eu estava lendo a minha Bíblia e refletindo um pouquinho aqui no livro do Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. E eu quero ler com você do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim: Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu estava refletindo aqui nesse texto e queria compartilhar algumas coisas com vocês aqui. E eu quero pedir também que você escreva aqui nos comentários, a sua opinião, a sua impressão, algo que chamar a sua atenção aqui nesse texto, Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 ao 12. É um texto escrito por Salomão. Salomão, de acordo com a Bíblia, foi o homem mais sábio que existiu na Terra. Então, as pontuações feitas por Salomão são muito ricas, são muito necessárias e são atemporais. Ele escreveu isso aqui há muitos séculos atrás, mas são ensinamentos que se encaixam perfeitamente para nós até os dias de hoje. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. No final da mensagem eu quero fazer uma oração, por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Olha só, no versículo 7, ele fala de uma situação absurda. E ele fala assim, ainda outra situação absurda, porque nos capítulos anteriores, ele fala de outras situações. Depois você lê o livro do Eclesiastes, é um livro pequeno, mas que traz muita riqueza. E ele fala de uma situação absurda, ou seja, algo assim que nós não temos como mensurar, nós não temos como aceitar, Uma coisa absurda, uma coisa que espanta. O que é essa coisa? Um homem totalmente solitário. Eu vou parar aqui. Desde que Deus criou o ser humano, uma das coisas que Deus falou a respeito do homem foi isso: não é bom que o homem esteja só. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Ninguém é uma ilha. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós fazemos muitas coisas sozinhos. Sim, nós podemos nos alimentar, podemos
nos locomover, podemos cuidar do nosso corpo. Mas se você for parar para pensar, tudo que nós fazemos envolve a ação de outras pessoas. Por exemplo, eu falei aqui de alimentar. Eu acordei de manhã, eu preparei a minha refeição aqui, né? Geralmente eu como ovos, pão sem glúten, fruta, tomo um café. Essa é a minha refeição da manhã. Quem preparou a refeição, pastor? Eu mesmo preparei. Só que, para que esses ovos estivessem aqui na minha geladeira, alguém criou galinhas que botaram os ovos, que foram recolhidos por alguém, colocados numa embalagem, comercializados para que estivesse lá na prateleira de um supermercado e eu chegasse lá e comprasse os ovos. O mesmo eu posso dizer do pão, do café, das frutas. Alguém plantou uma semente para que nascesse uma árvore que desse o fruto. No meu caso aqui eu comi banana e melão, né? Então alguém teve o cuidado de plantar, de colher, de comercializar para que essas frutas estivessem disponíveis para mim. Então, por isso que Salomão fala assim, uma situação absurda, um homem totalmente solitário. Esses dias eu estava viajando, né, com a minha esposa e a gente estava no hotel e eu liguei a TV para passar um pouquinho o tempo, né? Geralmente em hotéis assim não tem todos os streamings que a gente usa, né? Prime, Netflix, etc. Tem os canais a cabo lá e estava passando aquele filme O Náufrago. Lembra do filme O Náufrago? Que acontece um acidente e um homem tem que passar, né, alguns anos sozinho numa ilha. E ele vai tentando se adaptar àquela vida ali, constrói uma casa, faz roupas para si mesmo, ele é obrigado a pegar o seu alimento, e assim, mas chega um momento no filme que é muito interessante, que ele sente tanto a falta de conversar com alguém, que ele pega uma bola, acho que essa bola estava lá no meio da bagagem que ficou, né, do naufrágio, e ele pinta na bola 2 olhos e uma boca. E ele chama de Wilson. E ele começa então a conversar com aquela bola como se fosse uma pessoa. Ele tinha necessidade de companhia. E aí, voltando aqui para o texto, versículo 8 diz assim, a outra parte que eu não li ainda. Não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Muitas pessoas tentam suprir a sua carência, o seu vazio emocional com o trabalho. Esse homem aqui, descrito por Salomão, trabalhava sem parar. Quem trabalha muito, ganha muito. Quem trabalha muito, recebe muito. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele está tentando satisfazer aqui a sua carência, o seu vazio, adquirindo coisas. Mas por mais que ele adquirisse coisas, ele não conseguia ficar satisfeito. E isso acontece conosco até os dias de hoje. Tem pessoas que acham que só vão ser felizes quando tiverem muitas coisas, quando tiverem acumulado muita coisa. Em uma época da minha vida, eu já trabalhei em 2 empregos. Durante aproximadamente 3 anos, eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava na Infraero, pegava serviço às 8 da manhã, e o aeroporto ficava longe da minha casa, então eu tinha que acordar 6 horas da manhã, me preparar, pegar o ônibus, eu não tinha carro,
ir para o trabalho no aeroporto, trabalhava até às 17 horas, mas o valor que eu ganhava era pouco, não era suficiente para eu cuidar da minha família. Eu já tinha 3 filhos, a minha esposa parou de trabalhar para cuidar dos filhos. E aí a solução que eu encontrei foi arrumar um segundo emprego. E eu consegui emprego num banco. Eu trabalhava eu saía da Infraero às 17, pegava serviço no banco às 18 e ia até meia-noite. E eu não tinha carro. Então eu saía do banco à meia-noite para ficar dependendo de ônibus, né? Quantas vezes perdia o último ônibus e aí ficava dependendo de um ônibus que só passava às 2 da manhã, para chegar em casa quase 3 horas, para acordar às 6. E era isso. Era a alternativa que eu tinha naquela época para conseguir sustentar a minha família. Trabalhava sem parar. No meu caso, não era por uma questão de ganância, eu não estava acumulando riqueza nenhuma, era um momento de recessão econômica. Alguém me ligando aqui? Era um momento de recessão econômica, um momento difícil que o país atravessava e a gente tinha que se desdobrar para conseguir pagar as contas, para conseguir comer, vestir, né? Então eu fiquei refém desses 2 trabalhos, né, durante 3 anos. Até que um dia, ouvindo a direção de Deus, a voz de Deus, eu me desliguei do banco, porque na Infraero eu era concursado, eu tinha estabilidade, e Deus me honrou com o pouco que eu ganhava, até que então em 2015 eu criei esse canal e ele começou a me render algum valor, e assim eu pude me estabilizar financeiramente. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Às vezes você está trabalhando muito e pensando que acumulando coisas, ganhando muito, produzindo muito, você alcançará a plenitude. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Não queira acumular riquezas aqui nessa terra. Jesus falou sobre isso. Nós não devemos acumular riquezas aqui na terra, porque aqui a traça e a ferrugem, elas vão levar as riquezas. Nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, acumular riquezas no céu. Continuando aqui, diz assim, ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Eu vou abrir um parêntese aqui. Por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. Irmãos, presta atenção. Diversão não é pecado. Diversão não é pecado. Pecado é você se divertir com coisas que desagradam a Deus. Mas diversão não é pecado. Sempre que eu posso, eu tiro um tempo com a minha esposa, com meus filhos, né? Agora nem tanto com os filhos, porque cada um já seguiu o seu rumo, já saiu de casa, já tem a sua própria casa. Então é mais eu e a minha esposa. A gente se diverte. A gente vai ao cinema, a gente vai ao teatro, a gente vai num restaurante, a gente aproveita a vida. Nós nos casamos muito cedo, sabe? Eu me casei, eu tinha 20 anos, a minha esposa tinha 18. Então, e foi tudo muito rápido. Logo depois do casamento já vieram os filhos. Então, a nossa juventude, ela foi em função da família. Agora, eu estou com 57, ela está com 55, e graças a Deus nós ainda temos saúde, né? Ainda temos recursos, porque antigamente com 57 você já estava bem mais acabado, né? Então, hoje a gente se diverte, a gente tem um tempo de diversão mesmo, sabe? A gente gosta muito de viajar,
Você pode acompanhar aqui no meu canal, de vez em quando eu posto viagens que a gente faz. Ah, pastor, você foi pregar numa igreja? Às vezes sim, mas muitas das vezes não fui para pregar, eu fui para conhecer a cidade, para passear, para me divertir. E eu não peco por isso. Você não peca por isso, tá bom? Porque trabalhar muito e não se divertir nada, segundo Salomão, é absurdo. É um trabalho muito ingrato, é o que ele diz aqui. Continuando aqui, para a gente terminar, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Eu volto lá, no Gênesis, quando Deus criou o homem. Não é bom que o homem fique só. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E o verso 10 diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Tenha companhia. Eu não estou falando aqui só para pessoas casadas. Tenha amigos, tenha amigas, companheiros, parceiros de oração, pessoas que te coloquem para cima, pessoas que agreguem à sua vida, sabe? Aproxime-se dessas pessoas, valorize a presença dessas pessoas na sua vida. Nós não podemos levar uma vida sozinhos. Precisamos ter pessoas. Eu me lembro quando Moisés estava intercedendo por Israel, Israel estava em batalha, e Moisés estava orando por Israel. E enquanto Moisés orava, Israel prevalecia. Só que teve um momento em que ele enfraqueceu. Eu imagino ele assim, com as mãos estendidas, e os braços dele começaram a doer. E ele foi abaixando os braços. E à medida em que ele abaixava, os inimigos começaram a prevalecer sobre Israel. Fala aqui do poder da oração, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para duas pessoas que se aproximaram de Moisés, Arão de um lado e Ur do outro. E eles levantaram as mãos de Moisés. E quando as mãos dele foram levantadas, Israel venceu a batalha. A importância desses homens, desses companheiros na vida de Moisés. A importância de nós termos pessoas que nos ajudem, que nos compreendam, que nos ouçam, que nos socorram. Porque no mundo nós vamos ter adversidades, vamos ter dificuldades, mas nós não precisamos enfrentar essas coisas sozinhos. Nós precisamos nos cercar, precisamos ter uma rede de apoio. Eu gosto dessa palavra, dessa expressão, rede de apoio. Amigos, família, parentes, o seu marido, a sua esposa, pessoas que nos amam e que vão se compadecer de nós e vão estender as mãos para nós e vão nos ajudar a nos reerguer. Vão nos ajudar a nos manter aquecidos. E o aquecido aqui eu posso entender como a chama do Espírito de Deus ardendo dentro do nosso coração. Porque a vida cristã tem um momento em que ela vai se esfriando, a chama vai se apagando. Mas quando você tem alguém do seu lado, essa chama se mantém acesa. Amém? Então esse era o recado que eu queria deixar para você. Eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Vamos orar juntos. Mais uma vez eu quero pedir que você dê o like. O seu like é muito importante. A interação que vocês têm aqui com as mensagens é que fazem com que esse canal cresça. É que fazem com que ele não fique esquecido pelo YouTube. Porque
Quando eu abri o canal há 10 anos atrás, não haviam tantos canais cristãos, não haviam tantos canais no YouTube. Então hoje a gente disputa a audiência com centenas de milhares de canais. Canais que falam sobre política, futebol, jornalismo, culinária, com tanto de coisa. Então quando você interage, quando você dá o like, o YouTube entende que esse canal faz um trabalho bacana, faz um trabalho legal e ele recomenda o vídeo para outras pessoas. Por isso que eu sempre peço aqui, tá bom? E se essa palavra abençoou sua vida, compartilhe ela com alguém, mande ela, copie o link, manda para os seus contatos do WhatsApp, isso também nos ajuda bastante. O nosso projeto evangelístico, chamado Minuto com Deus, é um projeto independente. Nós não contamos com a ajuda de nenhuma igreja, do governo, nenhuma instituição. Por isso, se você quiser nos abençoar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo te lembrar de alguma situação que você está sofrendo, coloque ela aqui nos comentários. E coloque o que você acha também, né, disso que eu falei aqui. Qual é a sua opinião a respeito dessas colocações aqui de Salomão? Você já se sentiu sozinho? Você tem amigos com quem você possa contar? Você tem pessoas na sua vida que, se você ligar para ela agora, falar, olha, me ajuda, eu não estou aguentando, ela vai até você, ela vai te socorrer? Comenta aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários, dê a sua opinião, porque isso também ajuda esse vídeo a ser impulsionado e o seu comentário inspira outras pessoas que vão ler aqui. Amém? Vamos falar com Deus. Deus, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por esse ensinamento, obrigado pela riqueza da Tua palavra, Pai. Obrigado pela inspiração que o Senhor deu ao Teu servo Salomão, para que ele colocasse no livro do Eclesiastes essas reflexões tão profundas, tão tremendas e que falam tanto ao nosso coração. Ó Deus, não permita que sejamos solitários. Eu peço que o Senhor visite agora essa pessoa que se sente sozinha, abandonada, que está passando por um tempo de solidão, que se sente desamparada. Estende a Tua mão a ela, Pai. Espírito Santo de Deus, cobre ela agora de esperança, de paz, de tranquilidade. Coloca pessoas ao lado dela, as pessoas certas, ó Deus, para que se aproximem dela, para que aqueçam o coração dela, para que façam com que ela consiga suportar esse momento difícil que ela está vivendo. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor conceda a Tua graça sobre essa situação. Que o Senhor dê livramento. Que o Senhor conceda paz. Que o Senhor tire toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia. Ó Deus, tira do coração dessa irmã e desse irmão toda a dor da traição, da rejeição, do abandono, e que ela possa guardar no seu coração a promessa que está contida na Tua palavra, de que se ainda a mãe e o pai a abandonarem, o Senhor estará com ela. O Senhor não desamparará aqueles que confiam no Senhor. Obrigado por essa palavra, que ela sirva como alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.